Olá, eu sou o Eduardo e você está no canal Excel Didático. Hoje eu vou mostrar uma solução para a questão dos balancetes que vem com aquele débito e crédito cravado junto com o número. Realmente aborrece bastante o pessoal que quer trabalhar com os dados, porque vários sistemas contábeis, quando exportam um balancete, exporta como se fosse um relatório, um texto. E aí vem com aquelas indicações de débito e crédito que na hora de você pegar o relatório para trabalhar no Excel, fica inviável. Então aqui eu vou dar duas soluções para essa questão. Normalmente esse débito e crédito ele pode aparecer no início ou no fim, e pode aparecer com espaço ou sem espaço. Então, a primeira solução que eu vou apresentar aqui vai ser uma função, e eu vou destrinchar essa função todinha para você entender como é que ela funciona. Tá? A função ela está aqui, você vê que ela é meio compridinha, mas quando eu detalhar essa função, você vai entender direitinho como é que ela funciona. Ela, basicamente, ela vem aqui, olha para esse número, exclui a informação de débito ou de crédito e traz o número o qual você pode trabalhar efetivamente, seja ele positivo ou negativo no caso do crédito. Aqui eu tenho uma pequena demonstração em que eu destrincho da seguinte forma. Vamos lá, a fórmula está aqui, o número está aqui. Então a fórmula está aqui, se esquerda tal, aí você tem essa parte aqui do C, da função C, é o teste lógico, ou seja, aquilo que eu quero testar. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar o que está nesse bloco aqui, depois do primeiro ponto e vírgula. E se for falso, então ele vai executar essa daqui. Esse primeiro passo aqui, o teste lógico, o que tem dentro dele aqui? Tem funções que a gente já até viu em outros vídeos, mas eu vou reforçar aqui a explicação. Nesse caso, ele está buscando a seguinte informação. Leia esse número e me traga dessa célula aqui, C2, onde ele está, os 3 primeiros caracteres que estão à esquerda. O que nós temos aqui, como nesse tipo aqui, o débito e o crédito, eles vêm com um espaço, então eu estou pedindo para ele identificar os 3 primeiros caracteres e verificando se ele é igual, no caso, ao crédito com espaço. Tá miudinho aqui, mas você perceber direitinho, tem um espaço aqui depois do R. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar isso aqui, se for falso, ele vai executar isso. Nesse caso, como ele é um débito, essa condição ela vai ser falsa. Por quê? Porque eu vou ter um débito diferente do crédito. Débito com espaço igual a crédito com espaço não é verdade. Então o que ele vai fazer? Ele vai pular essa parte aqui do meio, executar se for verdadeiro, e vai direto para cá. Aí aqui então, nós temos outra função também que a gente já viu anteriormente, que é o direita. Então o que ele vai fazer? Se ali não fosse um débito, ou seja, ele seria um crédito. Ele vai naquela célula C2, ele vai ler o número. Esse numCaract, o que ele faz? Ele lê e traz a quantidade de caracteres de qualquer célula, seja texto, seja número, ele traz a quantidade de caracteres. Então, aqui, o que ele fez? Ele traz um numCaract, aqui, vamos ver aqui embaixo. Aqui, no C2, direita C2, tá, o C2 já está aqui, que é o conteúdo da célula C2. numCaract de C2, o que é? É a quantidade de caracteres que tem aqui dentro. Quer dizer, se eu incluir, como isso aqui é texto, o espaço e os pontos, vírgula, qualquer caractere efetivamente que tiver aqui na célula, ele vai ser computado. Então nós temos aqui 13 caracteres. E aqui ele acha 13. Aí eu diminuo de 3, vai dar 10. Por que isso? Porque ele vai me trazer somente os caracteres onde tem o valor. Ou seja, eu sei que 3 caracteres da frente são os indicadores de débito e crédito. Como ele não identificou que débito é igual a um crédito, ele pulou para cá, para me trazer só o quê? Só o valor positivo dessa célula aqui. Vou multiplicar por 1 aqui pelo seguinte, porque quando a gente executa esse tipo de tarefa aqui, direita e esquerda, ele continua tratando o número como um texto. Então, esse número aqui, eu repliquei aqui só aquele trecho da fórmula para você ver. Isso aqui é um texto, apesar de visualmente parecer um número. Eu provo isso, eu boto um 100 aqui do lado. Se eu listar os dois, você vai ver que ele vai dar soma 100, ao invés de 814, 989,98. Então, para isso, o que você faz? É muito simples, é só você multiplicar por 1. Aí ele vira o número. E se eu botar o 100 aqui e juntar, você vai ver que ele já apareceu a soma certinha. Então, aqui ele considera. Fiz isso só para demonstrar o porquê desse vezes 1 aqui no final da célula. Aqui embaixo é quando acontece
no caso de dar verdadeiro, ou seja, de número ser um crédito. Então segue a mesma lógica, ele faz o teste deu o quê? O teste deu crédito. Então essa condição ela foi verdadeira. Então o que ele vai fazer? Ele vai esquecer essa parte da função e vai executar essa parte daqui. Então esse meio aqui ele é igualzinho o que está aqui desse lado. Só que tem uma diferença em que ele concatena um sinal de menos no resultante dessa fórmula. Então vamos com calma. Direita, C2. Então ele já buscou o que está na célula C2, que é o CR 814 e tal. Trouxe tudo aqui. Aí ele calculou qual o número de caracteres que tem aqui dentro. São 13. Então 13 menos 3, 10. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai olhar os 10 caracteres a partir da direita e vai trazer esse dado aqui para dentro da função. Ele vai trazer o 814, 889 e 98. E aí, na sequência, ele vai concatenar o sinal de menos com o número. Então, aqui você já vê que o sinal de menos já está junto com o número. Só que ainda assim, precisa da operação de menos 1 que já está aqui fora. Porque esse número aqui, da mesma forma que eu mostrei acima, ele é um texto. Se eu botar o 100 aqui e juntar os dois para buscar a soma, ele vai trazer só do que é número, que é o que está aqui. Enquanto que aqui embaixo eu já fiz essa multiplicação para você poder ver. Se eu botar o 100 aqui do lado, ele já traz a soma completinha aqui. Aqui no caso está menos em relação de cima, porque aqui como é menos 814, 1000 mais 100 vai dar 814, 789. Então isso aqui é como funciona aquela função. Então se eu copiar aqui e colar aqui para o lado, eu vou ter a leitura certinha de quando o débito é positivo e quando o crédito é negativo. E daí eu posso copiar isso tudo para baixo. Pronto, o zero eu não preciso me preocupar, porque o zero vai ser sempre zero. Então, onde tem débito, você vê que ele tirou o DB, deixou positivo, e os créditos, ele tirou o CR e o espaço, obviamente. E aqui onde tem saldos credores, eles estão todos negativos. A formatação que ficou feia, porque eu não formatei, deixei naquele formato geral. Mas esse aqui é só um caso. Nos outros casos, esse aqui é um caso porque eu coloquei da seguinte forma, que pode existir outros tipos de configuração de exportação dos softwares contábeis, de modo que, nesse caso, o DB e o CR, o débito e o crédito, aparecem no começo do número e com espaço. Então, essa função que eu mostrei foi considerando essas características. Agora, o balancete pode vir com o débito e o crédito colado no número. Mesmo assim, ainda tem solução. A gente usa a mesma fórmula. As únicas coisas que você precisa alterar são aqui no esquerdo e no direito, esse número aqui, 2, que era 3 na outra fórmula, porque eu incluía o espaço que tinha depois do débito e do crédito. Só que agora, como não tem mais, eu tenho que reduzir isso aqui para 2, tá? Para ele poder fazer a comparação. E aqui, no CR, você vê que também não tem mais o espaço. Então, essencialmente, essa fórmula, essa função aqui, ela é igual à anterior, só que onde é 3 e onde é 3 aqui e 3 aqui, ele é substituído pelo 2. 2, 2 e 2. E o CR fica sem o espaço. Então você pega, replica isso aqui para as outras células. E aí você tem todos os números calculados corretamente. Ainda tem mais dois. Tem mais o caso ainda do débito e o crédito, ele vir no final e com espaço. Aí a fórmula muda um pouquinho de figura. Que anteriormente, quando você tinha aqui esquerda, aqui direita e aqui direita, aqui vai ser o inverso. Por quê? Porque como o que eu pretendo localizar ele está do lado direito, então eu preciso mudar essa parte da fórmula. E como esse cara aqui tem espaço, então eu precisei colocar o espaço. Só que como o espaço ele vem antes do DB e do CR, aqui eu tive que colocar o espaço antes do CR. E como eles, contando o espaço, vira 3 caracteres, então aqui o direita, C2, ele vai ler os 3 caracteres a partir da direita, ou seja, o B, o D e o espaço, e comparar com o espaço CR. Então ele faz a mesma coisa, seguindo a mesma lógica. Ou seja, se isso aqui não for verdadeiro, ele vai executar isso aqui. Esquerda, C2, ele vai contar o número de caracteres lá, vai tirar 3, vão ser 10. Então ele vai pegar os números a partir da esquerda, 10 caracteres e pronto. Se isso aqui for verdadeiro, se for crédito, ele vai executar esse trecho da fórmula aqui. Ou seja, ele vai olhar para C2, vai pegar o número de caracteres, que vão ser 13, menos 3 vão ser 10, a partir da esquerda. Então ele vai pegar daqui para lá 10 caracteres, que é o número até o 98 centavos aqui. Do 814.000 até o 98 centavos. E vai concatenar com um símbolo de menos, trazendo o valor negativo caso isso aqui seja um CR. Então, copiando lateralmente e depois para baixo.
Então ele trouxe direitinho todas as informações, débitos positivos e créditos negativos, ok? E o último caso, eu acredito que esses 4 casos eles têm uma abrangência, pelo menos da grande maioria dos casos, tá? Que é o débito e crédito no final, mas sem espaço. Nesse caso, a diferença dessa fórmula para a fórmula anterior foi só trocar o 2 que aparece nas funções direita e na função esquerda, esse 2 aqui e esse 2 aqui, que antes, na anterior era 3. E também tirei o espaço aqui antes do CR. Tá? Então é simplesmente isso. Com base em função, você consegue resolver o seu problema de débitos e créditos grudados com o número que você quer trabalhar como valor. Bom, gente, então é isso por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like para ajudar o canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais.